Hoje coberta pelo asfalto das avenidas Fernando Corrêa da Costa e Ernesto Geisel, a confluência dos córregos Segredo e Prosa foi o local de chegada de José Antônio Pereira a Campo Grande em 1872. O ponto de partida para a urbanização desse pedaço da Serra de Maracaju se deu ainda em 1905, com a primeira lei municipal que faz referências ao tema. Que em 113 anos muita coisa mudou parece óbvio, mas basta olhar para os quarteirões definidos, ruas retilíneas e avenidas largas do centro da cidade para perceber que o traçado não foi aleatório, e sim planejado. Planejamento que surgiu da necessidade de desenvolver com organização a cidade que em 1979 passou a ser a capital de Mato Grosso do Sul. Sofria, já desde os anos 80, início, com o advento delas ter se transformado em capital de Mato Grosso do Sul, de um processo intenso de imigração e de urbanização. Então a gente não tinha na cidade espaços para todos morarem, não tinha ônibus para todos, escolas para todos, muito menos saúde. Então, o planejamento urbano de Campo Grande estava fundamentado nas necessidades de desenvolver a cidade com uma certa organização e uma certa ordem. A primeira planta urbana de Campo Grande data de 18 de junho de 1909. Ela foi elaborada pelo engenheiro agrônomo Nilo Javari Barém. O projeto se baseava no traçado europeu das cidades do século XIX e deu origem a uma grande avenida central. Na época, Marechal Hermes, mas após 1916, em homenagem ao presidente que teve atuação relevante na implantação da antiga Ferrovia Noroeste do Brasil, passou a ser chamada de Avenida Afonso Pena. O arquiteto Ângelo Arruda é o autor de um levantamento histórico sobre as raízes do planejamento urbano em Campo Grande. E, segundo ele, a criação do Planurb, Instituto Municipal de Planejamento Urbano, há 25 anos, foi fundamental para a transformação da cidade. A continuidade da Afonso Pena em direção ao Parque dos Poderes, a Afonso Pena, em 1983, ela acabava na Rua Ceará. A construção do grande anel rodoviário, hoje todos os caminhões, ônibus de carga, eles não precisam entrar na cidade. A gente tem as modificações estratégicas de lugares da cidade. Exemplo, o Jardim dos Estados, em 1980, era um bairro essencialmente residencial. Hoje, o Jardim dos Estados é um bairro essencialmente comercial e prestador de serviços. E nos últimos 25 anos, a população de Campo Grande duplicou, saltando de cerca de 400 mil habitantes em 1987 para quase 800 mil em 2012. A cidade se desenvolveu como nunca, muita coisa se modernizou e problemas ficaram ainda mais visíveis. A gente percebe que o lazer em Campo Grande é talvez a necessidade mais importante da cidade. Os córregos transbordam porque a gente tem uma grande quantidade de espaços da cidade que foram calçados, asfaltados, então a água escorre para o córrego não aguenta. A gente tem problemas graves de transporte coletivo em função de um modal de transporte único na cidade, só há ônibus em Campo Grande. Ainda assim, aos 113 anos, Campo Grande é uma cidade onde muitos querem morar, investir, construir família. Uma cidade com dimensões e infraestrutura de uma metrópole, mas que ainda guarda características de interior.